Amigos do YouTube, está começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Theo Borges e eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse sábado, dia 9 de abril. Um dia extremamente lotado. Sábado é o dia mais cheio possível de jogos. Acabei de preencher o PDF de apoio aqui do pessoal e, sinceramente, se eu não me engano, eu preenchi mais de 100 jogos. Então, vamos filtrar da melhor maneira possível. Eu não vou conseguir passar por todos os jogos, nem quero. A ideia aqui é a gente filtrar as melhores oportunidades. Eu trabalho ao vivo, então eu vou tentar listar aqui o que eu pretendo fazer e, óbvio, espero poder te ajudar também nesse planejamento. Conto com a sua ajuda aqui nos comentários, tanto para complementar ou corrigir algumas informações, mas também para participar do sorteio da minha parceira Betfair de sempre, que vai te dar R$ 30 de banca nesse sorteio diário que a gente faz aqui do BDM. Vamos junto? Minha missão aqui é fazer um vídeo curto, geralmente é difícil, mas também que seja o mais informativo possível. Deixa eu tirar esse fone aqui, senão eu não consigo me concentrar. Pode ser meio estranho, mas vamos lá. Vou começar pela Alemanha, 1 e 2, a gente vai para a Itália, depois da Itália subimos para o Campeonato Português. No Campeonato Português vamos no inglês e assim a gente vai seguindo até parar no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro Série A que estreia nesse sabadão. Vamos comigo? Então vamos começar com Bayern de Munique e Augsburg na Bundesliga 1. Sinceramente, já vou pular esse jogo aqui pela cotação do Bayern. O Bayern que não foi bem fora de casa na Liga dos Campeões, fez um dos piores jogos que eu já vi do Bayern contra o Villarreal e vai enfrentar o Augsburg. O Augsburg não está em boa fase, mas nesse momento vem de 2 vitórias sobre o Wolfsburg e sobre o Mainz, 0-5. Né? Foram 2 vitórias que deixou o time do Augsburg respirar bastante, principalmente hoje. A gente acabou de ter a derrota do Stuttgart para o Dortmund, né? Então o Augsburg tem ali um respiro muito bom em relação aos né, vou dizer assim, aos times que vão disputar a relegation, né? Olha que bonito que ficou aqui o radar esportivo, eles colocaram agora as cores nos times que vão se classificar e que vão ser rebaixados. Gostei. Parabéns ao radar esportivo. Ficou legal, hein? Ficou bacana. Bom, eu vou evitar então essa odd do Bayern. Se você trabalha goleada, se você trabalha algum tipo, né, um mercado um pouco mais exótico para essas odds baixas, pode ser uma boa, mas toma muito cuidado porque o Bayern está focado no jogo da volta contra o Villarreal e deve vencer o Augsburg aqui, mas também não precisa forçar muito, tá bom? Então eu vou ficar de fora. Outro jogo para se ter um pouco de cuidado é o Wolfsburg, que vem numa sequência de 3 derrotas seguidas. Será que dá para confiar no Wolfsburg com essa cotação de 1,66? Ah, mas é o Arminia, um time que está agora ocupando a vaga da relegation, um time que provavelmente vai disputar rebaixamento até o final. Sim, concordo, mas mesmo assim é um adversário direto e eu estou achando essa odd do Wolfsburg um pouco baixa. Então, sinceramente, eu acho que também é um jogo para se evitar. Apesar de acreditar num favoritismo no Wolfsburg, eu acredito que o Arminia vai dificultar muito a vida do Wolfsburg, porque o Arminia tem uma defesa muito boa. Se a gente olhar aqui, o Arminia tomou, no geral aqui na competição, 39 gols, e pode parecer muito, mas se você comparar, o Hertha tomou 62, o Stuttgart tomou 51, o Wolfsburg tomou 45. Né? Então, dos times ali de baixo, é o time que tem a melhor defesa. Né? O único time que vai ter melhor defesa que ele, por exemplo, já é o Mainz. Né? Então, eu acho que o Wolfsburg vai ter dificuldade. Eu, sinceramente, prefiro ficar de fora aqui desse jogo do Wolfsburg. O jogo do Colônia com mais pode ser um jogo interessante para match odds. Quem vem buscar aqui leia a pior equipe em campo, correção de odd pode ser interessante. Vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio para ver se tem alguma coisa interessante nesse jogo específico entre Colônia e mais. O Colônia tem um péssimo aproveitamento nas bolas aéreas e um péssimo desempenho em defesas de contra-ataque. Já o time do mais tem uma excelente bola aérea. Eu acho que isso aqui é um match interessante para a gente anotar aqui no nosso planejamento. Se eu venho para trabalhar um lei pela equipe em campo, mas também pode ser um jogo para bolas paradas. Fica de olho que se o mais estiver na frente, o Colônia não defende muito bem os contra-ataques, então se ele se expor para jogar, pode sofrer bastante aqui com os contra-ataques do mais. Outro jogo que pode ser bom para gols é Greuther Fürth e Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach, que
vamos dizer assim, nenhum dos dois times vem em boa fase. O Greuther Fürth é virtualmente já o rebaixado, deve ir para a Bundesliga 2. E o Gladbach, apesar de ter dado uma melhorada, não vem apresentando ainda um futebol muito convincente. Mesmo a odd do Wolfsburg, apesar de achar que aqui o Gladbach justifica um pouco mais essa odd pela fraqueza do adversário. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nesse jogo, nas estatísticas. A gente tem aqui o time do Greuther Fürth tendo tomado 1,71 gols dentro de casa, marcou apenas uma média de um gol por jogo, só que o ataque do Gladbach fora de casa também é muito xoxo e a defesa é muito ruim. Então tudo aqui tá vermelho, né? Os dois times defendem mal pra caramba as situações de bola parada. O Greuther Fürth tem uma péssima defesa de contra-ataque. A maioria dos times que vai jogar contra o Greuther Fürth em casa, se vocês pegarem aqui os últimos jogos, ó, o Greuther Fürth em casa venceu do Mainz, venceu o Hertha Berlim, empatou com o Colônia, perdeu para o Leipzig, empatou com o Freiburg, ou seja, mesmo times grandes têm dificuldade de vencer. E eu acredito numa possível vitória do Gladbach, tá? Mas eu tomaria um pouco de cuidado com esse mercado de gols. Dando uma olhada um pouco mais a fundo nessas estatísticas, tudo bem, eu tenho duas péssimas defesas, mas os ataques não colaboram tanto. Como eu gosto de defesas ruins para gols, talvez não seja assim tão chato de trabalhar esse mercado de gols. Mas é claro, saber dosar a expectativa. Talvez seja um jogo para, no máximo, uns 3 gols. Deixa eu colocar aqui o meu chapéu anti-careca. Deixa eu pegar aqui, caiu. Eu acho que a gente pode buscar pelo menos 2 gols nesse jogo. E um cenário para 3 gols já é um pouquinho puxado. Mas vamos ver, tudo depende do live, tá? Vou marcar mercado de gols, bolas paradas e acho que eu fico por aqui, tá? Tomar cuidado porque se o Greuther Fürth sair na frente, não é que ele seja bom de contra-ataque, mas ele se fecha demais, tá? Então pode ser complicado. Hertha Berlim e União Berlim, aqui um derby de Berlim, vai estar um estádio, ó, lotadaço, né? Uma rivalidade grande. União Berlim, se eu não me engano, é a primeira vez que ele está aqui nos times na primeira divisão assim com frequência, né, participando com frequência, e é um time que não era assim tão não fazia assim um derby tão forte com o Hertha, porque era um time inferior, mas agora com essa fase ruim do Hertha passou a ter uma rivalidade até muito grande. Sinceramente, o União Berlim também não vem fazendo um bom campeonato nos últimos jogos, principalmente depois que perdeu o seu melhor jogador, vamos dizer assim, né, o Max Kruse, que foi para o Wolfsburg, né? Já falei do Wolfsburg hoje. Então, vou dizer assim, o Hertha está numa fase horrorosa, está dentro da zona aqui de rebaixamento? Sim. Tem uma das piores defesas da competição? Também, é a segunda pior. Mas dentro de casa, com a torcida, costuma dar trabalho. E o Hertha, se a gente pegar aqui o último jogo do Hertha Berlim, dentro de casa foi um 3-0 para cima do Hoffenheim. Tá? Então, eu acho que pode ser mais complicado do que as pessoas acreditam. Cuidado em relação ao mercado de gols, né? Eu sei que a gente cria uma expectativa muito boa, mas o União Berlim costuma ser bem contido. O último jogo entre eles foi 3-2, mas se você pegar no histórico, ó, tem aqui 1-0, tem aqui 1-1. Então vamos analisar no ao vivo primeiro para tirar as conclusões depois. Tá? Deixa eu puxar o último jogo aqui rapidinho. Tá aqui, ó, Hertha e União. O Hertha não falhou em marcar nenhuma vez dentro de casa, isso é positivo. O União Berlim já falhou um pouco mais. Os dois times têm uma incidência boa, de ambas marcam. O time do União Berlim não tem um ataque bom fora de casa. O Hertha faz bastante, mas também toma bastante gol de bola parada. Você vê que é um jogo que indica um cenário de 1,5, mas o 2,5 já fica um pouco mais complicado. Para essas odds aqui, se eu for trabalhar algo, vai ser no Match Odds. E eu fico de olho também nas bolas paradas, tanto a favor quanto contra do Hertha Berlim. Fechamos a Bundes 1, beleza? Evitamos aqui, pelo menos eu estou tentando, né, as complicações do Bayern com uma odd muito baixa e do Wolfsburg com um adversário que tem uma defesa muito boa. O resto dos jogos aqui podem ser interessantes para o mercado de match odds e esse Greuther Fürth com Gladbach tem uma incidência para ser aqui um jogo bom para gols. Bundesliga 2, vou falar para vocês que essa rodada 29 da Bundes 2 é uma das mais incríveis da competição. Por quê? Tem disputa de tudo. A gente terminou agora na sexta-feira 2 jogos que não tinham tanta importância, né? O Regensburg com Ingolstadt ficou 1-1, mais um gol de bola parada do Regensburg, foi para 18 gols de bola parada, já era pedra cantada.
E o time do Fortuna venceu por 3-0 e interrompeu a sequência de vitórias do Hansa Rostock, e o Fortuna praticamente se garante na Bundes 2, ou seja, não tem mais chance, pelo menos eu acho, né, de cair. Foi mais uma vitória do treinador Daniel Tione, que está com uma invencibilidade desde que assumiu ali o Fortuna. Vamos lá, por que é tão interessante essa rodada da Bundes 2? O Schalke, que está brigando para subir, pega o Heidenheim. O Schalke tem aqui nesse momento 50 pontos, o Heidenheim tem 45. Você vê que os dois times têm chance ainda, né? Então é bem interessante esse jogo com um confronto bem complicado. São Paulo e Bremen se enfrentam, os dois times são os líderes da competição. São Paulo tem 51, o Bremen tem 52 pontos. O Aui e o Hannover também se enfrentam. O que é interessante aqui? O Aui está praticamente rebaixado, só que o Hannover não está livre, pelo menos de uma relegation, né? O Hannover tem aqui 32 pontos. Então, o Dinamo Dresden, que é o primeiro time na relegation, está com 28. Então, o Hannover precisa ir para cima. O Aui também deve se expor. Pode ser um jogo bom aqui para gols. E, por último, Nuremberg e Darmstadt. Outro jogo envolvendo a parte de cima da tabela. O Darmstadt tem 51 pontos e o Nuremberg 46. Ou seja, Schalke e Heidenheim, São Paulo e Werder Bremen e Nuremberg e Darmstadt influenciam diretamente nas vagas de acesso, tá? Então, fica bastante de olho. Eu não trabalho mercado de match odds na Bundes 2, só trabalho mercado de gols. Considero trabalhar gols em todos os jogos, mas eu tenho aqui uma consideração a fazer. Cuidado com esse jogo aqui entre São Paulo e Bremen, esse jogo aqui entre Schalke e Heidenheim e esse jogo aqui entre Nuremberg e Darmstadt. Por quê? Como a gente está falando de times grandes, né? Por exemplo, o Nuremberg é o segundo maior campeão da Alemanha, apesar dele estar vivendo uma fase ruim, estando ali nas terceiras e segundas divisões. O Schalke é time gigantesco, o maior rival do Dortmund, por exemplo, que jogou hoje e está na segunda divisão. O Bremen, né? Time gigantesco também. Por que eu estou falando isso? Porque esses times eles podem tender a administrar vantagens e ter ali um possível longa exposição no mercado de gols prejudicado. Então, se você pretende trabalhar gols nesses jogos, força um pouco mais na leitura, verifica como é que o time está se comportando e depois do primeiro gol, verifica qual é o comportamento da equipe em relação a buscar contra-ataque. Eu já vi nessa temporada o Bremen fazendo cera, o Darmstadt fazendo cera, o Nuremberg fazendo cera. E isso pode sim influenciar nas suas exposições de longa exposição. Como eu trabalho bastante esse tipo de exposição na Bundes 2, é bom você também tomar cuidado. Então, óbvio, vou marcar mercado de gols para todos, porque é por aqui que eu costumo me encontrar, mas não necessariamente eu venho para trabalhar todos os mercados de longa exposição, ou não necessariamente eu venho para trabalhar todos os mercados. Pode ser que eu ache que o Aui com o Hannover seja um excelente jogo, por exemplo, para um 3,5. Mas o Nuremberg com o Darmstadt eu vou esperar um limite. E no São Paulo e com o Bremen eu não vou fazer nada. Por exemplo, tá? E posso buscar, por exemplo, alavancagem em todos os 4. Não sei. Tudo vai depender da leitura, tá bom? Só lembrar vocês que é uma rodada muito importante. Esses jogos de sábado e os jogos de domingo vão ser muito, muito importantes e vão definir ali já alguma coisinha nessa Bundes 2, tá bom? Série A italiana, começamos cedinho. Empoli Spezia, 1,90 odd do Empoli para cima do Spezia, com toda a sinceridade do mundo. Vou falar aqui com vocês que eu adoro esses jogos de meio de tabela na Itália, mas esse sábado, com as rodadas decisivas na Alemanha, eu vou pular. Com todo respeito, acho óbvio que o Empoli é mais favorito que o Spezia, mas eu prefiro pular esse jogo aqui, tá? Inter e Verona, depois da vitória gigantesca que a Inter teve no último jogo contra a Juventus, a Inter pega um Verona que, na minha opinião, já desempenhou um futebol melhor, hoje em dia não vem desempenhando tanto. É um time muito complicado de se pegar, mas do que eu vi contra, se eu não me engano, foi o Genoa, não foi assim um jogo tão bom do Verona. A Inter começa com uma odd 1,36, não tem outro caminho aqui a não ser buscar leitura para back Inter. Se ela vai dar essa leitura ou não, a gente não sabe, né? Mas a necessidade de vitória da Inter aqui, ela é extrema. Afinal de contas, o Milan empatou ao seu jogo da rodada 31, ficou num 0-0. O Napoli, se eu não me engano, venceu e colou no time do Milan, e a Inter com 63 pontos precisa vencer, tá com um jogo a menos, tá? Então eu acredito aqui numa possível vitória da Inter, embora a gente saiba que o time do Verona não é fácil de se pegar, mas só tem 3 vitórias fora de casa na competição.
último jogo entre eles foi 3-1 Inter fora de casa. No último jogo que a Inter jogou em casa foi 1-0 para a Inter e se repetiu assim, 2-1 Inter, 3-0 Inter e 1-0 Inter, ou seja, o Verona tem dificuldade de vencer a Inter na casa da Inter. Outro jogo que pode ser interessante para match odds é Cagliari e Juventus. Uma Juventus que foi eliminada pelo Villarreal na Champions League, tem agora a Copa Itália, se eu não me engano, e a Série A italiana para disputar. Ainda dá para a Juventus nesse título? Dá, né? Não está descartado, mas é difícil. Eu acredito aqui num jogo bom para trabalhar talvez um Leia pior equipe contra o Cagliari. Lembrando que o Cagliari é o time que mais sofreu gol de bola parada na competição. Posso estar falando besteira, mas eu acho que não. Vou puxar aqui para a gente ver junto. Ó. Aqui estão os dados da Bundesliga 2 e a gente já começa aqui na Série A. Empoli, Inter e agora sim Cagliari e Juventus. Olha isso aqui, 17 gols de bola parada sofridos nessa temporada. Só que a Juventus também não colabora, né? 10 gols sofridos. Mas a gente precisa notar aqui sim que pode ser um jogo para mais uma coisa de bola parada da equipe do Cagliari, né? Principalmente sofrendo. Também é um time que tem dificuldade em defender contra-ataque. Esse jogo não indica para a gente um cenário tão bom para longas exposições em gols, mas pode ser sim um jogo para match odds. Os últimos jogos entre Juventus e Cagliari, a Juventus venceu 2-0 em casa, venceu 3-1 fora de casa. E os últimos jogos do Cagliari especificamente foram 4 derrotas seguidas, inclusive 2 derrotas dentro de casa para Lazio e Milan sem marcar nenhum gol. Tá? Então, se você é um pouco mais ousado em relação a método de back favorito, se essa odd da Juventus te interessa, também pode ser um jogo bom para ficar de olho nessa leitura aqui. Eu acredito numa vitória da Inter e da Juve, né? Vamos ver. Vamos subir aqui para a Primeira Liga de Portugal. Temos o Benfica enfrentando o Belenenses. Com todo respeito, também pretendo pular esse jogo, apesar de achar que o Benfica deve vencer. O foco do Benfica é o jogo da volta contra o Liverpool lá em Anfield. O Benfica, que sofreu uma derrota por 3-1 no jogo de ida, deve vencer aqui sim o time do Belenenses, mas eu prefiro pular. Esse jogo aqui eu quero fazer, que é o Sport contra o Tondela. Vou vir para trabalhar um back Sport, ou seja, vou vir para buscar a leitura desse back Sporting, porque o Sport não pode nem sonhar agora daqui para o final do campeonato em vacilar, porque ele está em plena perseguição à equipe do Porto, tá bom? Então essa aqui é a única coisa que eu venho fazer no campeonato português, tá? Subindo para a Premier League, nós temos um United contra o Everton. Eu, sinceramente, tenho dificuldade para confiar nesse time do United, né? Mas se a gente for pegar o time do Everton também, é uma tiriça, tá? Uma coisa muito fraca. Os últimos jogos do Everton foram 3 derrotas seguidas, né? Todos os jogos fora de casa, perdeu para o Crystal, perdeu para o West Ham e para o Burnley, de virada, se eu não me engano, né? E agora vai pegar o United em casa. Os últimos 2 jogos do Everton em casa foram uma vitória contra o Newcastle e uma derrota para o Wolves. O United vem de um empate contra o Leicester, 1-1. E o último jogo fora de casa foi uma derrota para o City por 4-1, se eu não estou enganado. Os últimos jogos entre eles, o United empatou 1-1, depois venceu 4-0, mais um empate 3-3. Costuma ser um jogo para gols, hein? Costuma ser um jogo para gols. Vamos puxar aqui algum tipo de informação? Aqui a gente tem os campeonatos de Portugal. Everton e United. Vamos lá. O Everton tem péssimos números em casa, falhou bastante em marcar. O United já não falhou em marcar nenhum jogo fora. Sai na frente em 64% dos jogos. Tem até um bom ataque, tem um bom contra-ataque. E a defesa de bola aérea do Everton é muito ruim. Será que o Maguire vai fazer um golzinho de bola parada no Everton? Será que ele vai jogar? Né? Eu vou colocar aqui também um Leia pior equipe. Pode ser um jogo interessante. 8h30 da manhã não é tão ruim não. Arsenal e Brighton. Como confiar nesse Arsenal? É muito difícil. Seria um jogo facilmente para ver trabalhar back, mas como que confia nesse Arsenal? Vamos ver aqui, ó. O Arsenal dentro de casa tem 73% de jogos onde ele saiu na frente. Falhou em marcar em 20% deles. Teve 10 vitórias em 15 partidas. É um bom número, tá? O time do Brighton tem um péssimo ataque, uma defesa sólida. O Arsenal tem uma defesa mais sólida ainda em casa e um ataque relativamente bom. As bolas aéreas do Arsenal levam vantagem sobre o time do Brighton e os contra-ataques também. Tá? Então eu vou dar essa colher de chá aqui, eu vou tentar buscar algo no Leia pior equipe e ficar de olho nas bolas paradas do Arsenal.
alerta da rodada aqui, Southampton e Chelsea. O Chelsea não disputa mais nada, meus amigos. O Chelsea vai tentar só a manutenção para ficar com essa vaga na Liga dos Campeões. E o Chelsea não tem mais condição de disputar o título aqui. E por último, lembrar vocês que o Chelsea tomou de 3-1 para o Real Madrid no primeiro jogo. E o jogo da volta já é semana que vem. Então, com todo respeito, se for trabalhar alguma coisa no Chelsea, força a leitura, verifica se o time realmente está interessado na partida para não se complicar. Eu, Theo, vou ficar de fora. Tá? O Watford e Leeds me parece um jogo para gols. São duas defesas, se eu não me engano, horrorosas, né? O Watford tomou 57, o Leeds 68 gols. Mas como eu não tenho acompanhado, eu vou ficar de fora. E por último, Aston Villa e Tottenham. Duelo de alguns brasileiros, né? O Coutinho joga com alguns jogadores ali também do Tottenham, o Lucas Moura. Mas eu deveria ter acompanhado um pouco mais o time do Aston Villa. Tá em ascensão, né? Tá em melhora constante. O Tottenham é um time que gosta de jogar no contra-ataque. Será que é um bom jogo para gols? Os últimos jogos entre eles, 2 jogos com ambas marcam. 2-1 para Aston Villa, 2-1 para o Tottenham. 2-0 Tottenham, 3-2 Tottenham, 3-1, 2-0. Até que parece um jogo bem animado. Deixa eu buscar aqui o jogo do Aston Villa. Tá aqui, ó. Incidência boa de ambas marcam. Tem poucas vitórias em casa. O ataque é melhor do que o do Tottenham. A defesa é um pouquinho pior. Péssima bola aérea defensiva, mas boa bola aérea ofensiva. Vamos marcar aqui também essa opção. O time do Tottenham, como já é esperado, joga muito bem no contra-ataque e o Aston Villa defende mal. Então a gente pode ter aqui sim um cenário para gols, né? Principalmente o Tottenham sendo atacado ou estando na frente do placar, tá bom? Premiership, eu quero ficar de olho no jogo do Celtic, obviamente, contra o Johnstone, mas essa odd é bem parecida com o Bayern, com o Benfica. Para quem gosta de trabalhar goleada pode ser interessante. O Celtic não pode nem sonhar em perder, né? Afinal de contas, o Rangers está meio focado ali na Europa League e tem uma tarefa difícil de tentar buscar o Celtic, vai ser bem difícil mesmo, tá? Para quem for buscar esse back Celtic, eu acho que pode ter uma leitura interessante, tá bom? La Liga nós temos situações interessantes também e pegadinhas para ficar de fora, né? O Betis vai enfrentar o Cádiz, o Betis está buscando uma vaguinha na Liga dos Campeões contra o seu maior adversário, Sevilha, que nesse momento, se eu não me engano, está ganhando o seu jogo, né? Eu vou até consultar aqui junto com vocês, e tá nada. Fez o 2-0 e tomou o 2-2. Lá no finalzinho, ó, tomou os 88. Fez o 2-1 e tomou o 2-2. Então, ó, o Sevilha está empatando. Se o Sevilha está empatando, tem chance o Betis, né? Vai enfrentar um Cádiz que dentro de casa tem 2 vitórias apenas e como visitante o Betis tem 7 vitórias. Olha, pode ser um bom jogo aqui para um pior equipe, tá? O jogo que eu ficaria de fora, Mallorca e Atlético de Madrid. O jogo de ida lá no campo do Atlético de Madrid foi 2-1 Mallorca. Pô, mas você olha aqui os últimos jogos, foram 5 derrotas seguidas do Mallorca e o Atlético de Madrid venceu os últimos 5 jogos? Sim, mas por que eu ficaria de fora? O jogo da volta contra o Manchester City é na semana que vem. O Atlético de Madrid perdeu o primeiro jogo na Inglaterra por 1-0. Então é óbvio que o Atlético de Madrid deve colocar em campo um time competitivo, mas eu não confiaria pelo foco. Talvez vença, mas eu particularmente prefiro ficar de fora, tá bom? E por último, Real Madrid e Getafe. O Real Madrid já bateu a 3-1 no Chelsea, não tem nada decidido, mas vem muito mais tranquilo para esse jogo contra o Getafe. E o time do Getafe fora de casa é fraco, hein? 0 vitórias até agora em 15 jogos, marcou apenas 8 gols, uma média quase de meio gol por jogo. Acho que também dá para buscar um back real, apesar do Real Madrid não jogar tão bem assim propondo o jogo. Provavelmente é um adversário um pouco mais acessível e o Real Madrid não vem com aquele peso de ter perdido num jogo de Champions, como é o caso do Atlético de Madrid. Tá? Na terceira Liga da Alemanha nós temos o Magdeburg em casa pegando a vitória de Colônia. Eu acho que é um jogo bom para ficar de olho aqui em gols. O Magdeburg tem 2 jogos a menos do que o Kaiserslautern, mas o Kaiserslautern já encostou. O Magdeburg tem 63 pontos e o Kaiserslautern acho que foi a 60. Né? É o único jogo que eu ficaria de olho, tá bom? Vamos falar de Série B. Série B nós temos o Grêmio estreando na Série B contra o Ponte Preta. A Ponte Preta, né? Obviamente em Campinas. Como eu falei para vocês ontem, eu vou repetir aqui. Jogo de Série B para mim é jogo para match odds, jogo de lei é pior equipe. Então vou tentar assistir o máximo que eu puder e o que eu tiver oportunidade eu vou
trabalhar no Match Odds, tá? Não vou ficar aqui cravando resultado, dando palpite, até porque, cara, eu preciso acompanhar as rodadas e você também, né? A gente não é vidente, mas temos a Chape, o Grêmio e o Sport Recife enfrentando aqui o Sampaio Corrêa, tá bom? Na Série A, agora sim, estreando a Série A do Brasileiro, nós temos o Fluminense contra o Santos. O Santos não vem bem, mas é sempre assim. Todo ano a gente fala que o Santos vai ter dificuldade, o Santos revela ali uns 3, 4 garotos e sobe. É complicado. 1,80 essa odd do Fluminense. Pelo momento que vive o Santos, talvez seja interessante, mas olha, Maracanã vai estar lotado provavelmente. Olha, jogo difícil, hein? É aquela coisa de sempre, né? Um lei para a equipe sem machucar ninguém. Atlético Goianiense e Flamengo. Flamengo muito pressionado, a torcida batendo em carro de jogador, invadindo o CT. A situação do Flamengo tá crítica, hein? E esse Atlético Goianiense, pelo que eu lembro, o Atlético Goianiense era um time chato no contra-ataque. Eu ficaria de olho aqui no mercado de gols. Pelo menos uns 2 golzinhos aqui a gente pode ter, tá? E o Palmeiras e Ceará, se nada mudar, se o Palmeiras jogar assim de maneira propositiva, um back Palmeiras entraria, né? O problema é o seguinte, essas odds de 1,40 no Brasileirão dá até arrepio. Não são cotações que costumam prevalecer no longo prazo. Isso aqui não é Bundesliga, não é Premier League, aqui é mais complicado, né? Então tomem cuidado com essas odds baixas no Brasileiro, Flamengo 1,20, o Galo 1,30, Palmeiras 1,15, eu já vi isso daí. E olha, cuidado, viu? Não costuma se criar, não. Tá bom? Então eu fico por aqui. Antes de eu ir embora, temos promoção da Betfair para o jogo de domingo entre City e Liverpool, jogaço que vai decidir a Premier League, provavelmente, né? Acredito que sim. Né? A Betfair, que é minha parceira aqui, está te oferecendo uma odd de 15 no ambas marcam entre City e Liverpool. E tem uma promoção para esse brasileiro de 250 mil reais, 50 mil dólares. Uma entrada grátis para a edição especial do Segura essa Bolada. Lembra do Segura essa Bolada? Eu já te falei que você tem que responder as perguntas. São 20 perguntas com um prêmio de 250 mil reais. Clica aqui embaixo, ganha ali esse bilhete para você participar de graça. Então, quem sabe você não acerta 20 perguntas, ganha 250 mil reais, me convida para um churrasco, eu vou com o maior prazer. Valeu? Muito jogo nesse sábado, juízo, gestão de banca. A gente se vê no Telegram, no Leitura. Vou deixar o link aqui do Leitura. O desconto vai até dia 15. Tá acabando, hein? Tá acabando, pô, não vai reclamar. Não vai ter mais desconto. Valeu? Grande abraço para você e um excelente dia de trabalho.